Olá a todos, vamos começar a nossa aula, dessa vez a aula 16. Vamos aprender o sinal de estudar, a gente já adianta que é assim, né? Eu sempre faço a analogia, lembra da casa, ou melhor, pego o telhado da casa e bate uma na outra, né? Você já conhece a nossa metodologia, vamos direto para o vídeo. Ele começa fazendo o sinal de semana. Cinco dedos, mais dois sets. Aí baixa e faz isso aqui. É o sinal de semana, segunda a domingo, semana. Dependendo da ocasião, né? De segunda a sexta. Mas dependendo do caso, também pode ser a semana inteira. Ele fala que nas semanas posteriores, ou seja, na semana lá na frente, depois, semana depois. Se eu fizer semana trás ou passada, semana passada, ou seja, nas semanas que vem, lá na frente, o que é que vai ter? Ele vai para a escola, ele faz semana lá na frente, eu vou para um lugar e esse lugar é a escola. Escola, estudar, vira o sinal de escola. E é lá naquele ambiente, dentro daquele ambiente. Esse sinal bem aqui não tem um significado muito específico quando analisamos isoladamente. Assim, é esses aqui, essa região, assim já é este local, esses indivíduos, depende do que está sendo dito anteriormente. Como ele falou nesse caso, que semanas posteriores, nas semanas que vêm, ele vai para a escola, ou seja, a escola foi, e lá na escola, dentro desse ambiente, ele vai fazer alguma coisa, obviamente. E é uma prova, ele faz prova. Daqui levantou a mão para cima, desceu, prova. Então, nas semanas que vem, né, nas semanas posteriores, ele vai para a escola, né, escola ele vai, e lá dentro daquele espaço ele vai fazer uma prova. Agora vamos ver o que é, né? Ele vai responder umas provas, ou provas, né? Perceba que ele faz o sinal de resposta, a gente faz o R, né? Te respondo, tu me responde. Eu te respondo, tu me responde. Só que quando ele faz para a prova, lembra que a prova está bem aqui, ó, prova. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, é como se fosse um monte de questão, né? Aí ele fala que é tudo isso aqui. Mas ele fala, mas espera, antes, ou seja, espera, antes da prova, antes desse momento acontecer, o que ele vai fazer? Muito antes, ou seja, ele fala, espera, antes, muito antes, lá atrás, o que ele vai fazer? Ele vai estudar, ele vai estar estudando as disciplinas da prova, que vai cair na prova. Perceba que ele fala estudar assim, bem forçado, ele vem trazendo a mão bem levemente, ou seja, dando a entender isso aqui, ó. Daqui para cá tem um tempo, e nesse tempo ele veio estudando as disciplinas, né? Poderíamos até trocar por conteúdo, a gente já viu na aula passada, se não me engano, sinal de conteúdo. Ele fala que está estudando as disciplinas. Posteriormente, ou melhor, essas que vai cair na prova. Perceba que ele fala até assim, vai dizer que é 1, 2, 3, que é mais de uma, né? E quais são essas disciplinas? Ele está falando quais são, ou quais são. Tem as duas maneiras. Ele começa com uma contagem, né? Primeiro, segundo, terceiro. E o primeiro é português, sinal de português, né? Ou língua portuguesa, tem esses dois. E o segundo é matemática, né? Primeiro, português. Segundo, 2M, né? Matemática. Pode ser um sobre o outro assim, não tem problema. E o terceiro, qual é? O terceiro é ciências. Primeiro, português. Segundo, matemática. Terceiro, ciências. É um C. Faz o C, balança aqui do lado, ciências. O quarto é história, né? Isso também é segunda-feira.
E a gente vai saber devido ao contexto comunicativo, por conta do contexto, pela maneira que os sinais são empregados e contextualizados para a gente, que a gente vai entender. Por exemplo, no futuro, em F, no futuro, segunda-feira eu vou responder a prova de história. Não tem como dizer que uma prova de segunda-feira, porque até inicialmente não faz nem sentido, né? Uma prova de segunda-feira. A não ser que seja na segunda-feira, né? Viu como não bate o sentido? Aí a gente consegue entender. E a quinta, ou seja, é geografia. Ele faz primeiro, vou fazer assim, não tem problema, primeiro português, segundo matemática, o terceiro ciências, a quarta disciplina, né? São todas disciplinas, a quarta é, já esquecendo, história, e a quinta, posso fazer cinco, a quinta é geografia. Tá com a mão aberta assim, né? Aí só vai girar assim, ó, e vai fechar. Geografia. Todas essas disciplinas ele estava estudando, perceba, ele falou uma por uma, agora ele fez tudo isso aqui está estudando arduamente, está estudando muito no caso. Está lendo, vendo vídeos, quando ele faz isso aqui, não é ler, ele está passando as folhas do livro, mas a gente entende que ele está lendo, né? Aí ele faz o sinal de vídeo, vendo vídeos, percebe que ele faz e olha ali para o norte, como se estivesse pensando em algo. Aí faz o sinal de vendo, que está vendo. E outras coisas que ele fez. Ele leu, né? Aí faz o sinal do caderno. Depois ele faz vídeo e olha lá para longe, como se estivesse pensando no que está vendo. Depois faz o sinal de diverso, ou seja, usou outros recursos. Para depois, perceba, tá aqui a prova, né? Responder. Mas espera, antes, vai fazer todo esse percurso de estudar disciplinas para depois, aí faz depois para vir para a prova e responder todas as questões da prova para poder passar. Ele faz prova, responder, aí faz o sinal de todos, que é 2T, todos, ó. Responder tudo aqui em direção à prova para poder passar, poder ser aprovado. Muito bacana, muito bacana. Vamos novamente, dessa vez vamos contextualizado na interpretação. Vocês sabem que quando eu vou falando e vou interpretando, é totalmente diferente o entendimento até na nossa própria interpretação. Tendo em vista que cada um entende de uma maneira e vai organizar a frase. Perdão que eu me confundi um pouquinho, eu vou falando mesmo descontextualizado palavra por palavra, que assim fica mais fácil para vocês. Ele fez semana posterior, eu vou escola, lá dentro, prova, responder. Tudo isso aqui, mas espere, antes, muito antes, estudar muito. Disciplinas quais? Primeiro, português. Segundo, matemática. Terceiro, ciências. Quarto, história. E o quinto é a geografia. Todas essas 5 disciplinas, estudar muito, ler sobre, assistir vídeos e outros recursos para depois realizar a prova para conseguir a aprovação. Então perceba, é algo que a gente olha, até se encanta, né? A gente usa muito esses sinais, essas expressões dentro do contexto escolar. Dessa vez vamos assistir novamente, eu vou falando com mais passadamente para que vocês possam correlacionar, né? Qualquer dúvida, volta um pouco mais atrás para poder entender. É importante sair desse vídeo entendendo. Você não precisa sair sabendo, você tem que entender, bater o olho. Eu entendi o que disse, por mais que eu não saiba exatamente dizer o que é, mas eu entendi. Percebam, semana que vem eu vou para a escola e lá, dentro da escola, eu vou responder uma prova, todas essas questões, mas antes, muito antes dessa prova, preciso estudar as disciplinas. E quais são? Língua portuguesa, matemática, ciências,
História e a quinta, Geografia. Todas essas disciplinas estudar arduamente, sendo lendo ou assistindo, e outros recursos para posteriormente eu responder as provas, conseguir acertar as questões, né, e conseguir a aprovação. Perceba que, à medida que a gente vai falando, a gente vai tendo as ideias de acrescentar para ficar mais adequado. A interpretação ela tem que ser fiel, no sentido de ser assim, o que ele disse eu falei, só que eu posso adequar de uma maneira que fique mais adequada, digamos assim, fique mais confortável. E, bacana, eu esqueci de botar as questões aqui, mas o bom é que a gente pode revisar mais e pensar sobre essa frase, né? Essa frase, esse contexto. Então a gente pode ver na semana que vem, semana posterior, eu vou para a escola e lá eu vou realizar uma prova, vou responder uma prova com algumas questões, todas elas. Mas antes disso, eu vou estudar muito essas disciplinas, que são português, matemática, ciências, história e geografia. Todas essas disciplinas eu vou estudar arduamente, lendo, assistindo vídeos, prestando atenção. E também vou usar outros recursos para depois eu poder responder e conseguir a aprovação. Então perceba, é um contexto que a gente utiliza muito em período de prova, que a gente só vai mudar algumas coisas no caso da disciplina, né? Além de acrescentar alguns sinais dependendo do que o professor ou o aluno faz dizer. É uma frase que a gente. Frase já, só quero falar a frase agora. É um contexto que eu vou inserir uma parte 2 da perspectiva do aluno, essa foi a perspectiva do professor, viu? Então, desde já, até a próxima aula. Forte abraço e se cuidem.